Irmãos amados, a graça de Deus. No livro de Pedro, capítulo 1, versículo 12, parte B, diz a palavra de Deus: para qual coisa os anjos desejaram bem atentar. Sim, meus irmãos, ao longo dos anos nos foi repassado que os anjos desejaram pregar o Evangelho, mas isso não é verdade. Isso é uma má interpretação da palavra. A palavra diz que os anjos desejaram bem atentar, desejaram ver, observar o resultado da pregação do Evangelho. Não que a palavra de Deus está dizendo que os anjos desejaram pregar, desejaram atentar, desejaram ver, observar. E muitos ainda insistem, apesar de muitas leituras da palavra de Deus, ainda insistem em dizer que os anjos desejaram pregar o Evangelho. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz e é para o nosso entendimento, crescendo no conhecimento do Filho de Deus. Essa é a palavra da fé que pregamos. E vamos ouvir uma mensagem sobre esse assunto de que os anjos desejaram pregar o Evangelho, que isso não é verdade. Vamos ouvir. Glória a Deus. Olá, graça e paz, estamos aqui para mais uma vez tratarmos de um tema bíblico, teológico e polêmico. Seguindo com a nossa série Dizendo Somente o que a Bíblia diz, nós vamos tratar hoje sobre o tema A Bíblia não diz que os anjos desejam pregar o Evangelho. Sem dúvida alguma, você que está vendo esse vídeo já deve ter ouvido uma pregação de algum pregador, especificamente em cultos de missões, dizendo a seguinte frase: olha, você deve pregar o Evangelho, porque esta missão foi dada a você. Os anjos quiseram pregar o Evangelho, mas Deus não permitiu, porque Ele confiou esta tarefa à igreja. Certamente você já deve ter ouvido alguma coisa relacionada a isso. Mas será mesmo que a Bíblia Sagrada diz que os anjos queriam pregar o Evangelho, mas Deus não permitiu, por esta ser uma missão que foi dada apenas à igreja? E a pergunta que não quer calar é: será que isso é bíblico? Será que a Bíblia apoia esta afirmação destes pregadores? Em primeiro lugar, nós precisamos dizer que há uma grande contradição entre o que esses pregadores estão dizendo e o que a Bíblia de fato diz. Pois a Bíblia Sagrada, ela mostra em suas páginas os anjos pregando o Evangelho. Ora, se os anjos desejavam pregar o Evangelho e Deus não permitiu, por que então que a Bíblia mostra os anjos pregando? Então perceba que há uma contradição entre o que esses pregadores estão dizendo equivocadamente e o que a Bíblia de fato diz. Vamos ler o que está escrito no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 2, versículo de número 10 e 11. E veja aqui que os anjos estão pregando o Evangelho. Veja, Lucas capítulo 2, verso 10 e 11. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo o Senhor.
Perceba que quem está anunciando aqui o nascimento de Jesus, nascimento este que o versículo chama de boa nova, é um anjo. E o que significa a palavra boas novas? É a expressão grega euangelizomai, de euangelizo, que significa evangelizar, evangelho, trazer boas novas, trazer boas notícias. Quem está trazendo o evangelho aqui? Quem está pregando o evangelho aqui? Quem está trazendo as boas notícias aqui do nascimento do Salvador, Cristo Senhor? Os anjos. Um anjo. Então veja que o anjo aqui está pregando o evangelho. Então por aqui nós já começamos a perceber que o que esses pregadores estão dizendo não é bíblico. E a Bíblia não diz o que eles estão dizendo. Mas há um outro texto que mostra os anjos pregando o evangelho. Apocalipse, capítulo de número 14, versículo de número 6, olha o que diz. E vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, a toda tribo, nação, língua e povo. Então perceba que Apocalipse 14, versículo 6, mostra também ali no período da grande tribulação que os anjos estarão também pregando o evangelho eterno. Então, dizer o que esses pregadores estão dizendo é, no mínimo, fazer uma exegese do texto. É dizer aquilo que o texto não diz e falar aquilo que a Bíblia não diz. De novo, não é uma exegese, é uma exegese. Porque só precisa ler a Bíblia com mais calma e perceberão que as Escrituras não dizem o que eles estão dizendo. Em nenhum lugar da Bíblia Deus proibiu os anjos de pregar o Evangelho. E também não existe um versículo na Bíblia mostrando que os anjos desejam pregar o Evangelho e isso não foi permitido a eles. Então vem a pergunta: mas irmão, de onde esses pregadores tiraram essa ideia? De onde esses pregadores tiraram que os anjos desejam pregar o evangelho, mas Deus não permitiu? Bem, esta afirmação deles é com base numa interpretação equivocada de 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo 12, que eu vou ler para você. Veja o que está escrito em 1 Pedro, capítulo 1, verso 12. Aos quais foi revelado que não para si mesmo, mas para nós, eles ministravam essas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Perceba, o versículo não está dizendo que os anjos desejam pregar. O versículo está dizendo que os anjos desejam bem atentar. Não precisamos nem ir para o grego para entendermos o que esse texto está dizendo. É só fazer uma leitura pausada, com calma, e deixar que a Bíblia fale o que ela está dizendo, sem ser influenciado por pregadores que dizem o que a Bíblia não diz. A palavra atentar não significa pregar. A palavra atentar significa olhar, significa observar, significa perscrutar, significa entender, mas não significa pregar. Então, o que o texto está dizendo aqui em 1 Pedro capítulo 1, versículo de número 12, é que os anjos desejam olhar para o Evangelho, observar as coisas relacionadas ao Evangelho. A NVI diz que os anjos desejam observar as coisas relacionadas ao Evangelho. A NVT também diz observar, que é o sinônimo da palavra atentar. A NTLH diz que os anjos desejam entender as coisas relacionadas ao Evangelho. Então o texto está dizendo apenas que os anjos desejam observar, atentar, perscrutar, como está na atualizada, e entender as coisas relacionadas acerca do Evangelho.
O que eles querem olhar, entender, atentar, irmão? Eles querem observar, entender, atentar como um Deus santo como o nosso pode salvar pecadores tão ímpios como os seres humanos. É isso que os anjos querem entender. É isso que eles querem atentar, é isso que eles querem observar. Isso não está falando que eles desejam pregar e Deus não lhes permitiu em hipótese nenhuma. Os anjos querem entender, observar, atentar para a gloriosa mensagem do Evangelho, como um Deus tão santo como este salva pecadores tão ímpios e maus como nós. Essa é a mensagem do Evangelho. É isso que os anjos desejam bem atentar, observar. Não está falando que os anjos desejam pregar aqui em hipótese nenhuma, até porque você viu nos textos anteriores que eu citei que os anjos pregam o Evangelho. Então, o texto não está dizendo em hipótese nenhuma que os anjos desejavam pregar e Deus não lhes permitiu. O texto está apenas mostrando que os anjos desejam observar, entender, atentar, perscrutar, olhar para a gloriosa mensagem do Evangelho, de um Deus santo e puro, que salva pecadores imundos como os seres humanos, como nós. Amém? Eu espero que você tenha aprendido com esse vídeo, e se você já falou isso, que os anjos desejam pregar, mas Deus não permitiu, que você pare hoje, pois não é isso que a Bíblia está dizendo. Eu quero concluir esse vídeo dizendo isso para você. Fale somente aquilo que a Bíblia diz. Leia as Escrituras, preste atenção nas palavras. De novo, às vezes você não precisa ir nem ao grego, nem ao hebraico, nem ao aramaico. Às vezes você só precisa fazer uma leitura cuidadosa na língua portuguesa mesmo, comparando outras versões para compreender o texto, sem se deixar ser influenciado por pregadores que dizem aquilo que a Bíblia não diz. Ok? Eu quero agradecer a você que já se inscreveu no nosso canal. Quero também pedir, se você ainda não se inscreveu, se inscreve, compartilha, comenta, deixa um like. Vamos fazer esse canal crescer, vamos fazer esse canal chegar ao maior número de pessoas que pudermos, para que aí então a gente possa levar o conteúdo bíblico para que mais pessoas aprendam a ler a Bíblia e dizer somente aquilo que a Bíblia diz. Deus abençoe, até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.